Olá pessoal, hoje vamos falar sobre o conceito de pressão e alguns dispositivos que são utilizados para medir essa quantidade, como manômetros e barômetros. A ideia de pressão surge em todo momento que nós temos um fluido em repouso. Então, imagina que nós temos uma bacia com água e nós deixamos imersa nessa bacia um corpo metálico, como esse é apresentado no slide. Então, se nós deixarmos esse corpo por algum tempo, o fluido ele entrará novamente em repouso e a gente vai ver que esse bloco ele permanece naquela condição, não há alteração, ele não tomba depois que esse equilíbrio acontece. Isso ocorre porque a força que é aplicada em todas as superfícies se equilibram, ou seja, a força aplicada nessa superfície aqui, ela se equilibra à força aplicada na superfície oposta. Então, quando nós estamos falando em força aplicada sobre uma determinada superfície, um conceito que é importante para nós, que surge, é justamente o conceito de pressão, que é definida como a força normal exercida em um fluido por unidade de área. Então, e essa força aqui, como está bem salientado no slide, nós estamos falando da força normal. É a força que é aplicada sobre a superfície de maneira formando um ângulo de 90 graus com tal superfície. Então existe outro tipo de pressão, que é a pressão de cisalhamento, que está associada à força tangencial à superfície. Essa é uma pressão, é um tipo de uma quantidade que vocês vão estudar lá na disciplina de mecânica dos fluidos. Em termodinâmica, nós sempre estamos falando da força normal, aplicada a uma determinada superfície que, quando considerada uma situação na qual superfícies macroscópicas estão envolvidas, nós podemos definir então a pressão dessa forma aqui. Nesse primeiro caso, quando nós estamos falando de uma quantidade, uma área infinitesimal, nós temos aplicada sobre ela uma força infinitesimal. Veja que não tem sentido o conceito de variação de área, nem de variação de força aqui. Nós estamos falando de uma força infinitesimal aplicada sobre uma superfície de área infinitesimal. Então, quando nós estendemos esse conceito para superfícies macroscópicas, aí a gente fala em força total aplicada sobre a superfície de interesse. A questão é que surge quando nós estamos trabalhando com essas quantidades, assim como várias outras em termodinâmica, de onde que surgem tais forças. Podemos reconhecer de onde surgem essas forças se nós analisarmos um modelo microscópico de gás. Então, nessa tela está sendo apresentada uma simulação de dinâmica molecular. Essa simulação ela trata as moléculas como pequenas esferas, assim como bolhas de bilhar, interagindo entre si. Então, as colisões são colisões elásticas. Isso significa que a energia cinética ela é conservada no processo colisional. E elas estão interagindo somente por colisão. Elas não existem forças elétricas atuando a uma distância maior, a longas distâncias. Então aqui nós temos uma visão microscópica de um gás monoatômico, por exemplo. Uma visão microscópica e que, a princípio, reflete a realidade, uma vez que esse tipo de modelo recupera vários resultados que a gente observa numa escala macroscópica, ou seja, na escala que nós estamos acostumados. Então aqui nós podemos alterar algumas propriedades dessa simulação. Por exemplo, eu consigo mexer no número de moléculas. Aqui a escala de cores está relacionada à velocidade das moléculas. Então nós podemos alterar essas propriedades. Então, mas o que eu gostaria de mostrar para vocês nessa situação para vocês olharem com calma a pressão do gás aqui.
Então, como nós temos um número pequeno de moléculas, então em torno de 228 moléculas, as propriedades termodinâmicas, que são o resultado de médias macroscópicas, elas oscilam. Então, se a gente tivesse um número mais físico de moléculas, assim como nós temos num metro cúbico, por exemplo, no metro cúbico a gente tem em torno de 10 a 25 moléculas. Então, 200 e poucas moléculas para 10 a 25 é uma diferença muito significativa. Então, isso significa que quando nós estamos medindo a pressão na prática, a gente não observa flutuações tão grandes como essa aqui. Aqui as flutuações são bastante consideráveis, como vocês podem ver, de 45, 47, 50, 60. Então, são flutuações estatísticas em função do número pequeno de moléculas. Então, o que acontece aqui? Se a gente diminuir o número de moléculas, a gente percebe que isso impacta diretamente no efeito da pressão. Então, vamos diminuir aqui. Olha o que acontece com a pressão. Ela estava em torno de 50, em torno de 60, ela caiu para 16. Então, para esse número mostrado aqui. Se a gente diminuir um pouco mais, essa pressão cai mais. Então vamos deixar aqui apenas uma molécula. Percebam, quando ela não colide com as paredes, a pressão é zero. Por quê? Porque a pressão é o resultado das colisões moleculares. Observe, colidiu, nós registramos uma pressão diferente de zero. Toda vez que ela colidirá, nós registramos uma pressão diferente de zero. Vamos aumentar um pouquinho a velocidade aqui da simulação. Olha aqui, a gente consegue perceber isso. Então, a gente também percebe que a velocidade dela não muda, porque é uma colisão elástica. Então, se a gente aumentar novamente o número de moléculas, a gente vê que a pressão aumenta. Então, a pressão ela está diretamente relacionada à força exercida pelas moléculas na superfície do recipiente. É isso que nós precisamos ter em mente. Então, o que a gente vê na prática, na verdade, é o resultado do comportamento coletivo de um sistema microscópico. Então, é curioso também a gente analisar algumas situações aqui. Olha. Por exemplo, lá quando a gente estuda a teoria cinética dos gases, a gente verifica, a gente estuda que se a gente monitorar as velocidades das moléculas em diferentes instantes, a distribuição, a frequência com que essas velocidades ocorrem é dada por uma distribuição maxwelliana, uma distribuição de Maxwell-Boltzmann. E essa distribuição está mostrada justamente aqui embaixo. Olha aqui. O que essa distribuição nos diz? Ela nos diz assim, moléculas com velocidades altas. Então aqui o eixo X é a velocidade molecular. O eixo Y ela é a frequência com que essa velocidade ocorre. Então a gente vê que velocidades baixas são pouco prováveis. Velocidades altas também são pouco prováveis. E que as moléculas estão numa determinada faixa de velocidades que depende da temperatura. Então, isso aqui essa simulação mostra um experimento prático, né, de moléculas interagindo de acordo com as leis de Newton. E a gente observa isso na prática. Então, se a gente aumenta o número de moléculas, vocês vão ver que essa distribuição ela fica mais próximo de um contínuo. Olha aqui, olha que coisa linda isso aqui. Então, a distribuição ela fica mais clara nesse caso. Olha aqui, olha, efeito de gravidade do sistema. Então, faz com que as moléculas, na média, estejam mais na base do sistema. Vamos discutir isso um pouco mais no futuro. Então, voltando ao conceito macroscópico de pressão, então, vemos que a pressão é o resultado de um comportamento coletivo das moléculas que compõem a substância, né? Então, aqui são dois sites que vocês podem consultar que apresentam, né, essas simulações. Veja, não são animações, são simulações onde o movimento dessas moléculas é regido pelas leis de Newton. Então, é diferente de uma animação. Quando nós estudamos o conceito de pressão, a gente convenciona usar a pressão em Pascal. Essa é a pressão
definida no sistema internacional, que é o Newton sobre o metro quadrado, que são as unidades de força e área no sistema internacional. Então, Newton sobre metro quadrado é definido como Pascal, pressão no sistema internacional. Algumas unidades também bastante comuns em equipamentos, em dispositivos industriais, são o bar e o ATM. A gente vê bastante isso no dia a dia. O bar ele equivale a 10 elevado à quinta potência do Pascal, e o ATM ele equivale a aproximadamente a 101 kPa, ou mais precisamente 101,325 kPa. Então se acostumem com essa quantidade que nós vamos usar com bastante frequência, que um ATM é igual a 101 kPa, de modo um pouco mais aproximado. Em países europeus é muito comum a gente utilizar o quilograma-força quando nós estamos nos referindo a uma força qualquer. Então, o quilograma-força ele é definido para 1 kg quando este quilograma está numa condição de aceleração gravitacional de 9,807 metros por segundo quadrado. Então, 1 kg-força é 9,807 newtons. No sistema inglês já se utiliza com bastante frequência a pressão em PSI, que é a libra-força por polegada quadrada. Então, isso é o PSI, é o Pound Force per Square Inch. Então, isso é bastante utilizado em calibradores de pneus, né? Quando a gente vai lá calibrar o pneu da bicicleta, o pneu do carro, a gente vê lá, ajusta uma pressão em torno de 30, 40 PSIs. Então, esse sistema inglês ele tem algumas particularidades. Para massa se utiliza essa ideia de libra-massa. Para comprimento a gente utiliza a ideia de pé. Então, são quantidades pouco usuais para nós, mas que a gente precisa saber converter isso para o sistema internacional. Então, aqui estão os fatores de conversão. Para exercitar um pouco esses fatores de conversão, eu sugiro que vocês resolvam esse exercício mostrando que 1 kg-força por centímetro quadrado é igual a 9,807 vezes 10 à quarta potência, desculpa, aqui é 10 elevado à quarta potência, pascais, e que essa quantidade também é igual a 0,9807 bar, que também é igual a 9,9679 ATM. Então, também mostrem que um ATM é igual a 14,696 PSI. Da mesma forma que 1 kg-força por centímetro quadrado é 14,223 PSI. Então, vale a pena exercitar um pouco essas mudanças de unidade, porque elas podem ser bastante chatas quando nós estamos trabalhando, convertendo a partir do sistema inglês. Quando nós queremos medir a pressão, a gente mede a pressão usando dispositivos que são chamados de manômetros. Quando falamos em termodinâmica, a gente sempre considera como referência a pressão absoluta do sistema. Quando nós falamos em pressão absoluta, nós estamos falando em pressão em relação ao vácuo absoluto. Como nós vimos, a pressão, quando nós temos o vácuo absoluto ou quando não há moléculas no sistema, a pressão é nula. Então é uma convenção. A pressão no vácuo absoluto é zero. Por quê? Porque não tem molécula. Se não tem molécula, não tem pressão exercida sobre as paredes. Na pressão zero, a temperatura também é zero. Então, isso significa que a temperatura absoluta é zero, então a temperatura medida em Kelvin. Isso significa que a temperatura medida em Celsius é menos 273,15 Celsius. A pressão, quando a gente trabalha com manômetros, é muito comum se medir a pressão com relação à pressão atmosférica. É muito comum. Se usa como referência
a pressão atmosférica. Por quê? Porque é mais fácil fazer dessa forma, porque os manômetros eles são mais fáceis de serem fabricados nessas condições. Então é muito mais fácil você fabricar um manômetro com ele aberto na pressão ambiente do que fabricá-lo e calibrá-lo numa condição de pressão tendendo a zero, onde você tem vácuo absoluto. Imagina, você tem que ter uma bomba de alto vácuo para poder calibrar isso na pressão zero. Então, veja como é que funciona essa ideia de calibração, por que se trabalha em geral com a pressão manométrica. Então, o manômetro comum, que nós vemos com bastante frequência em diferentes aplicações, ele se baseia nessa ideia de tubo de Bourdon. O tubo de Bourdon ele usa o princípio da língua de sogra, ou seja, quando você assopra a língua de sogra, ela se expande, ela se estica. Então aqui a ideia é a mesma, né? Quando você submete um tubo de Bourdon a uma pressão mais alta, esse tubo ele tende a se esticar, ou seja, esse ponto aqui, olha, tende a se movimentar nessa direção que é mostrada aqui. Tende a esticar. Mas como ele é feito de metal, claro, ele não estica com a mesma facilidade quanto uma língua de sogra. Então, ele usa justamente essa ideia. Então, o dispositivo mecânico ele é definido dessa forma. Então, nós vemos que o tubo de Bourdon ele fica ligado a essa engrenagem aqui, ó, fica ligado a esse sistema que vocês estão vendo aqui. Ó. Então, toda vez que a pressão aumenta, isso aqui puxa essa engrenagem. Quando ele puxa essa engrenagem, ele movimenta o ponteiro nessa direção aqui. Ó. Vamos ver que o ponteiro vai se movimentar nessa direção. Então, de acordo com o mecanismo. É um mecanismo bastante simples. Então vejam que é muito mais simples você fabricar esse manômetro numa condição em que ele está aberto. Né? Numa condição que ele está aberto para a atmosfera. Por quê? Porque quando ele está aberto para a atmosfera, qual a pressão manométrica? É zero. Então, porque ele já está submetido à pressão atmosférica. Então, logo, a pressão atmosférica, a pressão manométrica é a própria pressão zero. Então, é mais fácil de a gente fabricar, de a gente calibrar ele nessa situação aqui. Naturalmente, a calibração ela precisa ser feita numa pressão atmosférica ao nível do mar, ou seja, numa altitude nula. Aí você tem realmente pressão igual à pressão atmosférica. Então, assim que é feita a calibração dele. Você precisa só tomar cuidado com essa pressão para garantir que a pressão seja de calibração seja exatamente a pressão ao nível do mar. Quando nós estamos trabalhando com pressões abaixo da pressão atmosférica, isso significa que se a gente for trabalhar com o conceito ali, pressão manométrica, a pressão vai ficar negativa. A pressão, lembre ali, ó. Então a gente viu ali que a pressão manométrica ela é igual a pressão absoluta menos a pressão atmosférica. Então significa que, olha, se essa quantidade aqui for menor do que a pressão atmosférica, esse número aqui ele fica um número negativo. Então a pressão manométrica fica negativa. Só que muitas vezes as pessoas não gostam de números negativos. Então, para evitar números negativos, sabendo que as pressões medidas estarão numa condição menor do que a pressão atmosférica, então se convenciona definir a pressão de vácuo, que seria a pressão atmosférica menos a pressão absoluta, na qual o manômetro ele fica submetido. Então, se a pressão absoluta é menor do que a pressão atmosférica, naturalmente esse número fica sempre positivo. Então, sempre o número fica maior do que zero. Então, é uma convenção. Veja que curioso, né? O vacuômetro e o manômetro, eles possuem exatamente o mesmo design, eles são fabricados exatamente usando os mesmos dispositivos mecânicos.
Só que notem a diferença, né? Vejo que o que nós temos aqui, olha. O ponteiro está posicionado dessa forma aqui. Então isso significa que toda vez que a pressão ela diminui, ou seja, abaixo da pressão atmosférica, ele tem que se movimentar nessa direção aqui, olha. Quando nós observamos o manômetro comum, a gente vê que, olha aqui, ó, toda vez que a pressão aumenta, a ponteira se movimenta nessa direção aqui. Se a gente tiver uma pressão mais baixa que a pressão atmosférica, o que acontece? A tendência do tubo de Bourdon não é mais se esticar, e sim se comprimir. Então, se esse tubo for submetido a uma pressão mais baixa que a pressão atmosférica, então o que vai acontecer? Esse ponteiro aqui, esse ponto aqui, ele tende a se deslocar nessa direção, na direção contrária. Então, quando ele se desloca na direção contrária, a princípio esse ponteiro ele viria para cá. Ó. Então, o que muda do manômetro para o vacômetro é justamente aonde que a escala começa. Então, quando a gente fala do manômetro, a escala começa aqui e o ponteiro se movimenta nessa direção aqui. Quando a gente fala do vacômetro, olha aqui, ó, o ponteiro está zerado nessa posição e quando ele se movimenta nessa direção, na direção contrária. Então, o dispositivo mecânico é o mesmo. A gente só muda aqui essa escala, então, para que ele contemple, né, pressões menores do que a pressão atmosférica, significa que o tubo de Bourdon ele se contrai, ele não se expande. Então é muito comum se trabalhar com PSI quando nós estamos trabalhando com manômetros. Então a gente às vezes vê PSI-A com menos frequência, PSI-G. Então o PSI-A significa pressão absoluta, mas é muito mais comum a gente ter PSI-G, ou seja, pressão manométrica, ou pressão gauge, né? Então, da onde vem esse G. Então, lembrando que quando nós estamos falando de termodinâmica, a gente sempre está trabalhando com pressão absoluta, com pressão acima do vácuo. Quando nós exploramos o conceito de pressão em uma camada horizontal de um fluido de repouso, eu tenho absoluta certeza que se eu considerar dois pontos que estão exatamente no mesmo nível, na mesma profundidade ou na mesma altura, eu tenho absoluta certeza que eles possuem pressões iguais. Por quê? Porque se a gente estivesse trabalhando com uma condição de pressão maior, a gente observaria movimento. Porque o escoamento, o movimento de um fluido, ele é sempre movido, sempre dado por um gradiente de pressão, por uma variação de pressão no sistema. Então, como esse fluido está em repouso, a gente tem certeza que a pressão no ponto A é exatamente igual à pressão no ponto B. Caso isso não acontecesse, o que a gente ia observar? Movimento em uma determinada direção. Então, isso aconteceria se a gente tivesse, por exemplo, uma situação onde você tem imagina uma bacia, onde você tem aqui um recipiente com um determinado fluido. Olha, aqui você tem um fluido nessa região. Então aqui seria o fluido em repouso. Mas se você imaginar uma situação em que você tem uma perturbação dessa interface, ou seja, você vai lá e movimenta um pouco essa bacia, a gente causa uma ondulação na superfície. Então uma região fica um pouco mais alta do que outra. Se a gente vem aqui na mesma altura com relação à base do recipiente, a gente vê nesse caso que o tamanho da coluna líquida nessa região é maior que o tamanho da coluna líquida nessa região. A gente chama esse ponto de A, esse ponto de B. Então, com certeza, a pressão A é maior que a pressão B. E o que acontece? O fluido ele se movimenta de A para B, até que a pressão
se equilibre novamente. Então é assim que se dá o escoamento. Então se nós temos uma condição de fluido em repouso, sempre tenho certeza que as pressões em dois pontos que estão na mesma camada horizontal, ou seja, que estão na mesma altura, tenho certeza que essas pressões são iguais. Essa é uma situação muito diferente daquela que acontece com a profundidade. Então, quando nós variamos a profundidade, não saímos da mesma camada horizontal e vamos para uma camada mais profunda, aí nós temos uma variação de pressão. Então, isso é percebido toda vez que a gente vai, por exemplo, mergulha numa piscina um pouco mais profunda, que à medida que a gente vai para uma região mais profunda, você percebe um aumento da pressão nos ouvidos, um aumento da pressão sobre a cabeça, a gente começa a ter leves dores de cabeça, porque nosso corpo não está acostumado com aquele aumento de pressão. Então, dessa forma, algumas coisas podem ser até meio perigosas. Então, imagina essa situação aqui, olha. Então, quando a gente é pequeno, a gente tem essas ideias, né? Pô, eu queria mergulhar uma piscina profunda no mar e ficar carregando e ficar respirando lá no fundo usando uma mangueira, como essa situação que nós temos aqui. Mas realmente essa é uma situação que pode ser um pouquinho complicada. Vamos imaginar o porquê. O que acontece é assim, imagina que nós temos um balão nessa região aqui. Então, o balão aqui ele está submetido à pressão atmosférica. Pressão externa, que é a pressão atmosférica. Então a pressão interna dele é um pouquinho maior do que a pressão atmosférica. Por quê? Porque por efeito da borracha, que a borracha, para a gente inflar um balão, você precisa ter uma pressão levemente maior que a pressão atmosférica. Se essa borracha fosse extremamente fina, aí a pressão interna seria praticamente a pressão atmosférica. Vamos supor que aqui nós estejamos falando então de uma pressão, num balão com realmente uma película, né, com a espessura de borracha bem fina. Então a pressão interna é praticamente a pressão atmosférica. Então o que acontece se a gente submergir esse balão? A gente faz esse experimento e leva ele para essa região aqui, olha, a gente vai notar que ele vai diminuir de volume. Então aqui a gente tinha um determinado volume. Opa. Aqui você teria um volume inicial. E aqui você teria um volume 1, que é menor, desculpe. Volume 2, que seria menor do que o volume 1. Por quê? Porque agora, quando ele é fechado na superfície, a pressão interna é a pressão atmosférica. Quando ele é mergulhado, a pressão externa aumenta. Isso significa que a pressão interna não é capaz de suportar esse aumento de pressão. Para que o sistema se acomode e a pressão interna se equilibre a pressão externa, o que acontece com o volume? Ele diminui. Então, diminuindo o volume, a pressão interna aumenta e se equilibra com a pressão externa. Essa é a ideia por trás dessa diminuição de volume. Então, você tem aqui a pressão nessa região, ela é maior do que a pressão atmosférica. Então, o que acontece conosco se a gente realizar esse experimento? Então, imagine que você mergulha segurando a mangueira, mas não respira por enquanto. Então, como se a mangueira ela continuasse inicialmente fechada, né? Então você só abre a mangueira, você só se conecta à mangueira quando está no fundo. Então, estando no fundo, você abre a mangueira e começa a respirar. Então, o que acontece é que o seu pulmão, nessa condição, ele está equilibrado com a pressão externa, que nesse caso é a pressão atmosférica. A pressão do pulmão, a pressão interna do pulmão está equilibrada com a pressão externa, que está, uma vez que ele está conectado com a superfície, a pressão externa é a pressão atmosférica. Só que a pressão interna no corpo do mergulhador
não é a pressão atmosférica. É essa pressão aqui, olha, que é maior que a pressão atmosférica, da mesma forma que o balão. Então, no momento que você abre a mangueira e tenta respirar, o que acontece com o seu pulmão? Isso aqui, ó. E você tem uma grande dificuldade de respirar, porque ele é rapidamente comprimido, uma vez que a pressão interna é menor do que a pressão local, que é a pressão da água nessa posição. Então, você tem dificuldade de respirar e precisa retornar rapidamente à superfície. Então, se você estiver numa região muito profunda, você vai ter bastante dificuldade. E por isso que a gente precisa, então, tomar um certo cuidado quando realiza esse tipo de experimento. Então, como nós sempre ansiamos por esses desafios, o homem sempre busca alternativas, aí buscando, né, mergulhar cada vez mais fundo, aí foi desenvolvido equipamentos propícios para isso, e o mais antigo deles é o escafandro. Então, o escafandro ele é composto por esse capacete que fica conectado ali aqui, ó, ao ambiente externo por uma mangueira. Então, esse capacete fica muito bem vedado numa roupa de borracha. Então, quando a pessoa mergulha, a tendência é um aumento de pressão na superfície e a pessoa tende a ter seu volume diminuído. Então, para evitar e para permitir que a pessoa continue respirando, essa roupa ela fica conectada então ao exterior por uma mangueira. Então, à medida que ele desce, a pressão externa desce. Para equilibrar a pressão, o que acontece? O cara que fica lá no barquinho, fica lá na superfície, fica bombeando cada vez mais ar usando um conjunto cilindro-pistão. Então ele bombeia mais ar, aumenta a pressão interna da roupa, equilibra com a pressão externa e a pessoa consegue ficar lá, né, numa região mais profunda, se deslocando sem dificuldade. Claro, mas a tendência é você estar injetando ar no sistema, a pessoa tende a inflar um pouco. Então, por efeito de empuxo, a densidade do ar é muito mais baixa do que a densidade da água, então o mergulhador tende a flutuar. Então, por isso que ele usa botas pesadas, né, usa um cinto com chumbo para se manter numa região mais profunda. Então essa história é muito interessante para quem gosta dessas coisas, né? Basta digitar no Google a escafandro, história do escafandro, você vai ver muitas coisas interessantes sobre isso, sobre como eram os primeiros, né? Como funcionavam esses primeiros mergulhadores, né? Esses primeiros dispositivos que usavam o escafandro. Então nossa ideia agora é a seguinte: a gente quer conhecer melhor, determinar como que a pressão ela varia com a profundidade. Então, para isso, vamos imaginar uma situação assim. Imagina que eu tenho aqui uma piscina, né, com uma quantidade de água, e você está olhando apenas uma porção dessa quantidade. Você está olhando aqui, ó, apenas esse volume aqui, ó. E analisando esse volume, você tem forças que atuam na parte de cima, que a gente chama aqui de força 1, forças que atuam na parte de baixo, que a gente chama aqui de força 2. Então, a gente quer analisar como que são essas forças, ou melhor, a gente quer determinar a pressão numa região mais profunda. A gente quer determinar aqui a pressão no ponto 2. Pressão numa região mais profunda. Então, para fazer isso, a gente parte da seguinte referência. A gente parte do ponto 1, que está aqui, e vai para o ponto 2, que está um pouco mais abaixo. Então, você tem um aumento de profundidade que é de ΔZ. Então, essa é a situação que a gente vai analisar. E como é que a gente vai analisar isso? Fazendo um balanço de forças. Um balanço de forças em torno desse volume de água, desse volume de fluido que está apresentado aqui. Então, o balanço de forças é uma somatória. É uma análise da somatória das forças que atuam em Y, nesse caso, porque a gente quer analisar a variação da pressão com profundidade. Isso aqui, de acordo com a segunda lei de Newton, é
massa vezes a aceleração que acontece em z. Como nós estamos lidando com uma situação em repouso, a aceleração é nula. Então, nós temos que o somatório das forças atuando na direção y. Nesse caso, desculpe aqui, nós estamos trabalhando com a direção z. O somatório das forças atuando na direção z é nula. Então, toda vez que a gente aplica um balanço, de força a uma determinada situação, a gente precisa definir um sistema de referência. O sistema de referência é esse aqui. Ó. Todas as forças que apontarem na direção de z são forças positivas. Todas as forças que apontarem na direção de z contrária são forças negativas. Feito isso, a gente não precisa se preocupar mais com os sinais. É só define o sistema de referência e se baseia nele até o final. Então, por exemplo, aqui. Então, nós temos a força 1, que atua na superfície superior do volume. Então, essa força 1 ela é uma força contrária ao sistema que é favorável ao sistema de referência, então ela é mais F1. A força 2, por outro lado, ela é contrária ao nosso sistema de referência, então menos F2. Temos uma força adicional aqui, que é justamente a força peso. Isso aqui, esse volume, ele tem uma determinada massa, então ele tem um peso. Nós podemos chamar aqui de mg. Então, como o peso ele está de acordo com o sistema de referência, mais mg igual a 0. Então, esse é o balanço de forças em torno desse volume que está aqui. Ok. Fizemos o balanço de força, agora a gente quer, claro, usar o conceito de pressão. Então, de acordo com o conceito de pressão, nós sabemos que a pressão no ponto 2 é igual a força no ponto 2 sobre a área no ponto 2. Que a pressão no ponto 1 é igual a força no ponto 1 sobre a área no ponto 1. Então, dessa forma que a gente relaciona pressão e força. Da mesma forma, nas aulas passadas, vimos que a densidade de uma substância ela é a massa sobre o volume. Então, podemos utilizar esse conceito aqui. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui que a força 2 vai ser, então, a pressão 2 vezes a área 2, menos a pressão 1 vezes a área 1, mais O vezes V vezes Z é igual a 0. Essa situação que nós temos aqui. Note, esse elemento de volume é um elemento em 3 dimensões. Logo, a gente precisa imaginá-lo da seguinte forma. Ele é um voluminho assim. Ele tem uma determinada superfície. E assim, nossas forças aqui, tem uma força atuando nessa superfície aqui, ó, e uma força atuando na superfície de baixo. Então, se a gente olha nossas referências aqui, a gente tem ΔX aqui, ΔY, então, embora não esteja mostrado, nós temos ΔX aqui, ΔY para essa terceira dimensão, para a profundidade. Então, quando a gente pensa a área 1, por exemplo, a área 1 ela é, de acordo com essa notação, ΔX vezes ΔY. A área 2, como nós estamos falando de um paralelepípedo, nós temos que a área 2 é também ΔX sobre ΔY. Então, dessa forma, se a gente se preocupa aqui com o volume, né, o volume ele vai ser ΔX, ΔY, ΔZ. É isso que nós temos. Então, vamos substituir todas essas relações, né, na relação principal e ver o que acontece. Uma coisa importante, pessoal. Tomem cuidado quando estiverem fazendo balanço. Balanço é sempre um balanço de forças. A gente começa fazendo um balanço de forças. Não existe balanço de pressão. Se você fizer um balanço de pressão e estiver analisando um corpo com uma geometria um pouco diferente, em que a área 1
seja diferente da área 2, você tem que considerar isso. Você só considera isso se se parte de um balanço de forças. Então tome cuidado com isso. Né? Se esse corpo tivesse uma forma diferente, a área 1 seria diferente da área 2. Nesse caso, a área 1 é igual à área 2. A gente pode chamar isso simplesmente de área. Então, fazendo essa substituição, nós temos o seguinte, nós temos que a P2 é igual a ΔX vezes ΔY menos P1 vezes ΔX vezes ΔY mais ρ vezes ΔX vezes ΔY vezes ΔZ vezes G, tudo isso aqui é igual a zero. Então, é essa situação que nós temos aqui. Então o que a gente faz agora? A gente pode dividir tudo isso aqui por ΔX, ΔY. Então, é equivalente a dizer assim, passo dividindo, né? Mas quando essa regrinha do passo dividindo a gente está dividindo todos os membros da equação, do lado direito e do lado esquerdo, por essa quantidade aqui, olha. Então, quando a gente divide isso por ΔX, ΔY, isso aqui fica 1. Isso aqui fica 1 e esse termo aqui fica 1. Então, o que sobra? Sobra P2 menos P1 mais ρ vezes ΔZ. Aqui só tem um Gzinho aqui. Ó. Isso tudo fica igual a zero. Então, essa é a relação que nós temos. Nosso objetivo aqui é determinar a variação da pressão com a profundidade. Eu quero, então, determinar a pressão numa região mais funda. Então, isso significa que nós queremos P2. Então, portanto, se a gente isolar aqui, olha, P2, nós ficamos com a seguinte relação. P2 é igual a P1 mais ρ de vezes ΔZ. Então, essa relação aqui, ela também merece, né, uma caixinha aqui para a gente deixá-la marcada na nossa análise, porque a gente vai usar isso com muita frequência. Então, conceito de pressão com a profundidade. O que a gente verifica? A gente verifica que a pressão ela aumenta com a profundidade de acordo com a densidade do fluido, se nós considerarmos um G constante, nesse caso. Então veja que algo que a gente fez aqui que não foi dito é que nós assumimos que não há variação de ρ. Ou seja, nós assumimos aqui, olha, que no ponto 1 nós temos uma densidade 1. No ponto 2, vamos colocar aqui, nós temos uma densidade 2. E a gente assumiu em todo momento, nessa análise, que ρ1 é igual a ρ2, que é simplesmente igual a ρ. Então a gente assumiu que a densidade não muda nesse perfil aqui. Então, a princípio, essa suposição de densidade constante ao longo do perfil, ela é uma excelente aproximação quando nós estamos trabalhando com líquidos. É muito comum a gente supor a ideia de substância incompressível, ou seja, o líquido ele não é facilmente compressível. Né? Você não consegue comprimir um líquido facilmente, ou seja, ele é quase independente da pressão. Ele não varia com a pressão. Então, mesmo que você vá para regiões mais profundas, o efeito da pressão sobre a densidade da substância, em geral, ele é quase desprezível, praticamente desprezível na maioria das aplicações. Então, a suposição de ρ constante é uma boa aproximação quando nós estamos trabalhando com líquidos. Algo que se faz com bastante frequência nessa análise aqui é assim, a gente determinou que a pressão no ponto 2 é igual a P1 mais ρg ΔZ, onde o ΔZ é essa quantidade aqui. É a altura desse cara, ou seja, é a distância entre esse ponto aqui e esse ponto aqui. Então, como
as substâncias líquidas são substâncias incompressíveis, a gente pode estender um pouco mais o tamanho desse volume. Então é muito comum você considerar a pressão 1, a pressão de referência, olha aqui, ó, como sendo a própria pressão atmosférica. E a pressão 2, a pressão numa região de profundidade igual a H. Então o ΔZ ele fica, aqui nesse caso, igual a H. Então, e aí surge essa relação aqui. Ó. A pressão 2 é a pressão atmosférica, que é a pressão de referência no ponto 1, no nível 1, mais um ρGH, associado ao tamanho do volume líquido. Então, uma relação bastante interessante, né, que a gente utiliza com bastante frequência. Então, veja que é intuitivo, né? Então, quando a gente sai de uma região mais profunda para uma região mais rasa para uma região mais profunda, a pressão ela aumenta com ρGH. Então, a gente percebe isso fazendo um experimento. Como? Mergulhando numa piscina ou mergulhando no mar, assim, numa região mais profunda. A gente rapidamente percebe isso. Então, aqui a gente assumiu que ρ é constante nessa análise, né? Mas tome cuidado, quando a gente estiver trabalhando com a temperatura, o ρ ele depende muito mais da temperatura. Então aqui a gente assumiu que ρ não depende da pressão. O líquido é incompressível. A densidade do líquido não muda com a pressão. Mas quando a gente está falando da dependência de ρ com a temperatura, essa dependência é mais significativa e precisa ser considerada. Vamos fazer um exemplo que mostra esse efeito quando nós temos duas situações. Um caso com água, um líquido, e um caso com ar. Então, imagine o caso. Imagine que nós temos uma caixa alta, uma caixa, imagine uma situação onde você tem uma caixa d'água, literalmente preenchida com água, uma caixa que tem 5 metros de altura, né, como está mostrado aqui. Então aqui, essa altura é justamente esse H aqui. Então, numa situação você tem essa caixa preenchida com água e, em outra situação, você tem essa caixa preenchida com ar. Para ambos os casos, calcule a pressão no fundo dessa caixa, ou seja, nessa região aqui. Quanto seria a pressão no fundo? A pressão, digamos, aqui num ponto A. Então, vamos determinar isso, considerando os dados que foram fornecidos no problema. Então, caso A. Caso A, nós temos que a pressão no ponto A, considerando a água, então vai ser o quê? Vai ser a pressão atmosférica mais ρ da água, G vezes H. Então isso aqui vai dar pressão atmosférica, isso aqui é 101 kPa, mais densidade da água nessa condição, 1000 kg por metro cúbico, vezes 9,8 metro por segundo quadrado, vezes a altura, que nesse caso é 5 metros. É um bom hábito, pessoal, deixar sempre as unidades muito explícitas. Aí você sabe com que unidade você vai trabalhar, qual unidade que está resultando daquela análise. Então, por exemplo, aqui, olha, nós estamos trabalhando com quilograma por vezes metro por segundo quadrado. Isso aqui é o Newton. Então aqui a gente tem 2, corta esse aqui. Então a gente está trabalhando aqui com Newton por metro quadrado. Então isso aqui é Pascal. Então tome cuidado, porque olha, esse termo todo aqui ele está em Pascal, enquanto que esse termo aqui está em quilopascal. As magnitudes são diferentes. Então a gente precisa fazer uma conversão antes de fazer essa soma. Então aqui a gente vai ter, vamos aproximar aqui, 1000 vezes 10, 10.000 vezes 5, 50.000. 50.000, então, pascais. Como é que a gente converte esses 50.000 pascais para quilopascais? Multiplica por 1. A gente faz uma multiplicação aqui por 1 e faz a conversão de unidade. Mas note, o número 1 aqui ele pode ser escrito de diferentes formas. Então eu sei que 1K
por exemplo, é igual a 1000. É uma maneira simbólica de se você se referir a 1000. Então, o 1 aqui, ele pode ser escrito dessa forma aqui, olha. 1K sobre 1000, a gente passa dividindo 1000, sobra desse lado 1. Olha aqui, se a gente apagar isso aqui, eu posso escrever isso como 1K sobre 1000. Então, a gente não mudou nada. Essa é a ideia. Quando a gente muda de unidade, a gente muda, faz a mudança de unidade, mas não muda a grandeza física. A grandeza física, a magnitude física continua a mesma. Então é como se você estivesse sempre multiplicando por 1. Então aqui, quando a gente faz essa divisão aqui, isso aqui vai dar, então, 50, o K que apareceu aqui agora, pascais. Então, se a gente analisar o resultado final, nós vamos ter o seguinte: pressão da água vai ser pressão atmosférica 101 mais 50, então aqui dá 151 quilopascais. Então, esse aqui que nós temos nesse caso. Para o caso B, agora nós temos ar. Então vai ser a pressão atmosférica, a densidade da substância, nesse caso é o ar, vezes G sobre H. Então aqui nós vamos ter 101 quilopascais mais 1,1 kg por metro cúbico, de acordo com o enunciado, vezes 9,8 metro por segundo quadrado, vezes o H, que nesse caso é 5 metros. Então aqui vai dar 10 vezes 9,8 vezes 1,1, em torno de 10 vezes 5, 50. Então 50 pascais, como a gente viu. Multiplicando por 1, ou 1K sobre 1000. Então esse zero vai com esse zero aqui. Então vai ficar 0,05 quilopascais. Então, logo o resultado final para essa situação aqui é igual a 101 mais 0,05. 101,05 quilopascais. Esse é o resultado que nós temos. O que a gente nota? A gente nota que esse efeito aqui, olha, esse termo aqui é praticamente zero. O efeito de uma coluna de ar sobre o sistema é praticamente nulo. Então, quando a gente está trabalhando com problemas que envolvem o ar, é muito comum se assumir que a pressão atmosférica não muda muito com a altitude. Então, porque o efeito da coluna de ar é muito pequeno. Então, esse é o caso, por exemplo, quando nós estamos trabalhando uma situação com um prédio. Olha aqui, ó. O engenheiro está trabalhando com um prédio. Ele tem aqui, né, um prédio de vários andares. Então, é muito comum ele chegar aqui e assumir aqui, olha, a pressão aqui quanto que é? A pressão do ar, a pressão sobre essa superfície. A pressão é a pressão atmosférica. Aí ele pensa assim, mas a pressão aqui embaixo? Também, pressão atmosférica. Então, vejo que agora a gente sabe, as pressões elas são diferentes. Tem uma diferença aqui, ó. Só que a diferença é muito pequena e nessas aplicações aqui não faz. Para o engenheiro civil, para ele é tudo pressão atmosférica 101 quilopascais. Mas notem, se a gente tiver dispositivos de medida de pressão muito pequenos, a gente vai notar que essa pressão aqui ela é diferente dessa pressão aqui. Então, aqui a pressão no ponto 2 aqui, ó, é diferente da pressão no ponto 1. E a diferença entre essas duas está relacionada à altura do prédio. A altura do prédio, nesse caso aqui, para a gente deixar claro. Então, é interessante a gente observar, olha, na maioria das aplicações, esse termo aqui, ele pode ser desprezado. Mas, em outras aplicações, eu posso justamente utilizar essa diferença, esse valor aqui, para calcular uma determinada quantidade. Por exemplo,
nesse caso a altura de um prédio. Só para a gente ter uma noção aqui das magnitudes envolvidas, vamos fazer um cálculo aqui. Ó. Então, se a gente pegar a variação de pressão, podemos calcular, caso A, variação de pressão no caso A, que é com água, sobre variação de pressão no caso B, que é com ar. Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar mais ou menos, então vai ser ó, densidade da água, G vezes H, sobre densidade do ar, G vezes H. O que ele define? H é o mesmo, G é o mesmo. Então, essa diferença aqui é justamente resultante da razão entre densidades entre água e ar. E a gente sabe que essa razão de densidades é em torno de 1000. Então, essa variação de pressão aqui, olha, entre ar e água vai ser em torno de 1000. Que é a razão entre densidade entre esse cara e esse cara aqui. Ó. Ok? A fim de entender um pouco mais esse conceito de pressão, vamos agora calcular a pressão de um gás que está contido em um conjunto cilindro-pistão, como é o caso aqui. Então, suponha que nós temos uma massa de 60 kg, a área da seção é 0,04 m², a pressão atmosférica local é de 0,967 bar, a aceleração gravitacional é de 9,81 metros por segundo quadrado. Então, a primeira questão que nós buscamos aqui é qual que é a pressão dentro do cilindro. Esse é o primeiro caso. Como é que a gente determinaria isso, né? Para a gente determinar isso, nós podemos usar o mesmo recurso que nós utilizamos para calcular a pressão numa região mais profunda. Ou seja, lembre-se lá, a gente queria fazer o seguinte, né? A gente queria calcular a pressão no ponto 2 em relação à pressão aqui no ponto 1. Então, só que nesse caso a pressão aqui, pressão 2, é justamente a pressão do gás. É a pressão que o gás exerce sobre as paredes, sobre a superfície do pistão. Então a gente pode usar aquela mesma ideia de balanço de forças. Então o balanço de forças ele é feito aqui, olha. Ele é feito em torno do cilindro. Imagina que nós temos um balanço de forças aqui, ó. Vamos calcular o balanço de força em torno desse volume, em torno do cilindro, em torno desse volume metálico que está aqui. Ó. Mesma coisa anterior. Vamos definir só um sistema de referência. Vamos colocar aqui ó, sistema Z nessa direção. Vamos colocar X nessa direção aqui. Vamos lá. Então vamos trabalhar. Somatório das forças atuando em Z é igual a massa vezes a aceleração. Nesse caso, nós estamos imaginando uma situação onde o pistão está em repouso, ou seja, ele é sustentado pelo bolsão de ar que está abaixo, logo abaixo. Então, como é uma situação de repouso, essa aceleração é nula. Então lembre-se que nós estamos trabalhando aqui com conjunto cilindro-pistão. O pistão é um pistão livre, não há atrito nesse caso. Então realmente ele está suspenso nesse bolsão de ar. E além disso, não há vazamento. Nesse caso aqui, o diâmetro interno do cilindro é levemente maior que o diâmetro desse pistão. Então, ok, temos somatório de forças igual na direção Z igual a 0. Então, vamos lá.
Então, de acordo com o nosso sistema de referência, quais as forças que atuam aqui? Ó? Tem uma força que é a força do gás, que atua na parte de baixo. Tem a força atmosférica atuando aqui. Ó. Força tem direção, força é um vetor. Já vejo que a pressão não é um vetor, a pressão ela é uma quantidade escalar. Ela é a mesma para qualquer direção, independe da direção. Então, da mesma forma, nós temos aqui a força peso aqui, ó. Vou chamar massa do pistão dmp, nesse caso. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Então vamos lá. A força Fg é contrária ao sistema de referência, então dá menos Fg. A força atmosférica é a favor do sistema de referência, mais F ATM. Aqui nós temos a força gravitacional, a força peso, ela é a favor do sistema de referência, então é mais massa do pistão G igual a zero. É isso que nós temos. Então vamos usar aqui o conceito de pressão. Então isso vai dar o quê? Uma pressão é igual a força sobre a área. Então aqui nós temos que menos pressão do gás vezes a área, mais pressão atmosférica vezes a área. As áreas de aplicação são as mesmas, né? Tomar cuidado sempre. Nesse caso é a mesma. Mais massa do pistão vezes G. Tudo isso igual a zero. Então, eu divido todo mundo aqui pela área. Então isso vai dar o quê? Vai dar menos pressão do gás, mais pressão atmosférica, mais massa peso sobre A. Isso aqui igual a zero. Então, por fim, como resultado final, a gente tem o seguinte, que a pressão do gás é a pressão atmosférica mais a massa do pistão vezes Z sobre a área. E essa relação, com certeza, merece aqui um destaque na nossa análise. Então, a primeira coisa, né, que nós podemos concluir dessa relação. Então, se a gente substituir os valores aqui, olha, se a gente trocar aqui a pressão atmosférica 0,97, colocar aqui a massa dos pistão 60 kg, vezes 9,1 sobre a área, isso aqui vai dar, pressão aqui vai dar 1,12 bar. Se a gente não fizer a mudança de unidade para o sistema internacional. Então isso aqui dá aproximadamente 1,12. Vamos para o caso B. Se calor for transferido para o gás e seu volume dobrar. Então, eu estou transferindo uma quantidade de calor. É como se eu deixar isso aqui sobre o fogão, sobre uma chama de fogão. O que você espera que aconteça com a pressão do gás? Se a gente aquecer esse gás com uma chama, hein? O que você espera? A gente imediatamente tende a pensar que a pressão do gás vai aumentar com o aumento da temperatura. Mas agora, né, eu pergunto para vocês, se eu aquecer o gás num fogão, eu modifico a pressão atmosférica? Não. A pressão atmosférica é a pressão local, né? Eu não mudo ela facilmente com uma chama. Eu vou mudar a massa do pistão? Eu vou mudar a aceleração gravitacional?
Será que vai haver uma mudança significativa na área do pistão? Não. Nenhuma dessas quantidades aqui ela se altera com o aquecimento da pressão. Isso significa que a pressão do gás não muda. Esse aqui é um processo isobárico, é um processo onde a pressão inicial é exatamente igual à pressão final, né, após o aquecimento. Então é um processo isobárico, pessoal. Tomem cuidado. Se não há alteração da pressão atmosférica, se não há alteração da massa do pistão, o processo é isobárico. Por quê? Porque não há mudança. Porque, a princípio, esse pistão é sem atrito, ele está completamente livre nessa situação. Então, é uma condição de equilíbrio estático. E esse equilíbrio não muda com a alteração do volume do cilindro. Olha que curioso isso aqui, hein? Então, toda vez que a gente tiver uma situação agora de pistão, ele naturalmente vai ser um pistão sem atrito. Se ele passar por um processo onde não haja alteração da massa do pistão ou alteração da região local, realmente não teremos alteração da pressão. Então esse é um método mecânico de medir pressão. Veja, a gente poderia conectar aqui um manômetro, né? A gente poderia colocar aqui um dispositivo de pressão, um manômetro. E o manômetro indicaria numericamente o mesmo valor. Então uma maneira de medir pressão é usar o tubo de Bourdon, outra maneira é usar uma condição de equilíbrio, né, onde o gás suporta uma determinada massa. São métodos diferentes, mas numericamente as pressões devem ser iguais. Tá bom, pessoal?